Europlay Quiz, o desafio do 00 que junta colaboradores do 00 para, durante este campeonato da Europa e na pausa da competição, testarmos o conhecimento de quem todos os dias leva até si o 00. E por isso vamos começar este Europlay Quiz naquele clássico formato de eliminatória como se fosse um penalty shootout. As regras principais do jogo são simples. 5 perguntas em formato de grande penalidade, com uma resposta de um concorrente, outra resposta de outro concorrente. Quem acertar mais segue em frente para a eliminatória seguinte. E os nossos dois primeiros concorrentes são Ricardo Lestre, aqui no meu lado esquerdo, jornalista do 00, e Sérgio Silva, conhecido como Serginho, um dos nossos responsáveis também por conteúdos aqui connosco hoje. Ricardo, nervoso para este desafio? Um bocadinho, tenho um grande concorrente à minha espera. E Serginho, como é que é? Não estou habituado Mas mais nervosismo por causa do conhecimento jornalístico ou nem por isso? Não, mais a jogar. Vamos então jogar e ver quem é que vai tirar a sorte. Ora bem, Serginho, és o mais velho, portanto, deixo-te a liberdade de tu poderes escolher cara ou coroa. Coroa. Coroa? Coroa é de dinheiro, não é? A cara é do símbolo. Bem, esta não é pergunta, portanto está certo. Deixa-me cá ver. Olha, calhou a coroa. O Serginho responde primeiro, Ricardo Lestre responde depois já. Segunda pergunta, sempre aqui divididas entre fáceis e difíceis. Vamos ver o que é que a nossa roleta também vai ditar para a primeira pergunta deste Europlay Quiz. Serginho, fácil ou difícil? Calhou difícil esta. Estás preparado para perguntas difíceis? Tem que ser. Basta dava aqui a oportunidade de tu escolheres se seria recente ou seria antiga, mas vou-te passar para uma antiga. Em que edição foi registada a primeira goleada numa final de campeonato da Europa? Hipótese A, Alemanha URSS em 1972. Hipótese B, Espanha URSS em 1974. Ou a hipótese C, Alemanha-Bélgica em 1980. Quais são as primeiras hipóteses? Hipótese A, Alemanha-URSS em 1972. Hipótese B, Espanha-URSS em 1964. Ou hipótese C, Alemanha-Bélgica em 1980. Lá, Alemanha, URSS. A C não é. Está certo? Aí está, primeiro gol para o Serginho. Foi sorte, só sabia que a C não era, as outras... Foi sorte? Não, foi pensamento, portanto, isso para acertar é preciso também ter esta hipótese. Vamos agora para a primeira... Ver o que é calha, pergunta fácil ou difícil para o Ricardo Lestre. Ricardo, aqui já há uma pressão em cima. Infelizmente. Tenho Vai lá, calhou uma fácil. que carregar este fardo da fácil. Não é? Esta... Achas que vai ser fácil esta? Pois, não sei. Segundo a teoria da relatividade, não sei, não faço ideia. Vamos lá ver. Pois, porque aqui... Ou da rotatividade. Da neste caso. rotatividade. Qual o nome da mascote do Euro 2020? Hipótese A, Skill Z, hipótese B, Skill Foot ou hipótese C, Skill Hero? Hipótese A, skill Z. Ora, aí está. Golo e sem hipótese. Foi mesmo ao ângulo este remate do Ricardo Lestre. Vamos avançar rapidamente já para a segunda pergunta para o Sérgio Silva. Vamos lá ver o que é que calha. Fácil ou difícil? Serginho. Faças fáceis forem aquelas, não quero. Olha. Uma fácil. Aqui agora para o Serginho. Vamos lá ver se ele descobre esta. Como se chama, ou como se chamava, a mascote do Euro 2004? Hipótese A, Quinas. Hipótese B, Roteiro. Hipótese C, Tuga. O Quinas. Boa. Serginho em vantagem, voltou a marcar. Este guarda-redes é muito fácil. Vamos lá para lançar novamente a nossa roleta e percebermos se calha uma fácil ou difícil ao Ricardo Lestre. Na segunda pergunta, é difícil. É uma difícil. Em que europeu surgiu a primeira mascote? Euro 88, Euro 80 ou Euro 76? Eu vou arriscar na 80. 80? Está certo? De seu nome, Pinóquio. Ora, afinal as perguntas são todas fáceis, estas perguntas. Vamos lançar novamente a roleta para percebermos se para a terceira
Sérgio Silva, vamos ter uma fácil ou difícil? É mais Também uma fácil. também merece. Serginho, Mascote, não. é mais uma fácil. Então pronto. Em quantas cidades se está a disputar o Euro 2020? Hipótese A, 11, hipótese B, 12 ou hipótese C, 13? 11? Está certo? Isto afinal está a ser tremendamente fácil, estas perguntas. Acho que vamos ter que dar perguntas mais difíceis para os nossos concorrentes. Será que vai ser fácil? Vai ser fácil. Uma pergunta fácil para o Ricardo Estes tentar aqui também responder a esta questão. Quem fez o primeiro gol de Portugal no Euro 96? Hipótese A, Domingos, hipótese B, Sá Pinto ou hipótese C, Luís Figo? Pronto, essa aí é que já me vou espalhar ao completo. Ora, o primeiro gol de Portugal no Euro 96 terá sido marcado por Domingos, Sá Pinto ou Luís Figo? Vou arriscar no Luís Figo. Está errado. Ora, a errar numa fase determinante do jogo. Terceira grande penalidade, com Serginho a ter agora uma oportunidade de ampliar para 4-2, se conseguires marcar. Vamos lá ver se sai uma pergunta fácil ou difícil ao Serginho nesta altura. Está a vencer por 3-2, com a grande penalidade, ou a quarta pergunta. Fácil. Serginho, pergunta fácil. Vamos lá ver o que é que isto vai calhar de pergunta fácil. Qual foi a seleção que a repescada Dinamarca substituiu no Euro 92? Checoslováquia, o RSS ou o Jugoslávia? Ora, golo para o Serginho, que chega-se à frente e está a ganhar por 4-2. Quarta pergunta para o Ricardo Estes. Esta é determinante, Ricardo Estes. Vamos ver, vamos ver. O que importa é participar. Pouco importa, pouco importa. Pouco importa, pouco importa. Mas não. Ora, vamos ter uma pergunta fácil. Vamos ter uma pergunta fácil para ver se continuamos em jogo e tentares adivinhar esta. Qual era o número de João Moutinho no Euro 2008? Camisola 10, camisola 8 ou camisola 16? Boa questão. Vou arriscar no 16. Está errado. Ora, e Era 8. temos aqui encontrado já um dos semifinalistas, Sérgio Silva. Um aplauso para Serginho, semifinalista deste Europlay Quiz. Antes de mais, Ricardo Estes, quero-te agradecer e perguntar também Obrigado. a tua opinião sobre esta experiência. Foi Eram muito boa. difíceis as perguntas, fáceis? Eram acessíveis. Só que quem tem má memória e vai pela teoria da relatividade e da rotatividade não tem muita hipótese. Nada Foi como de aconteceu. nervosismo, portanto. Não muito. O concorrente deixou-me à vontade. Um dinossauro. Serginho, vitória, estás na meia-final, portanto, qual é que é essa sensação de ganhar aqui ao Ricardo Estes? Um adversário digno. Podes dizer o que Pensei que quiseres. Tá bom. Ora, está encontrado neste caso o primeiro semifinalista, Sérgio Silva, que vai encontrar como seu adversário o vencedor da partida entre o Vasco Ribeiro e o Igor Gonçalves, que vão também disputar a sua meia-final, o seu jogo dos quartos de final, já a seguir. Sei, puto. Se a gente fosse ver a seleção. Seleção, bora! Seleção, bora, meu, bora! Bora! Seleção! Seleção! Uhul! Seleção! Uhul! Bora! Então, seleção de usados da matriz alto. Não vai ser preciso. Matriz Alto, o shopping dos carros. Seleção! 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 Segunda parte deste Europlay Quiz com o segundo jogo dos quartos de final. Frente a frente, um programador informático e um jornalista, Vasco Ribeiro e Igor Gonçalves. Bem-vindos. Vasco, nervoso ou nem por isso? Um bocadinho, Para um como programador sempre. foi fácil catalogar as perguntas? Foi, mas eu confio mais na matemática para ganhar ao Igor, acho que 33% deve chegar. Igor, do teu lado. Já ganhei.
Está ganho? Pé direito ou pé esquerdo? Igual. Igual? De recordar que são 5 perguntas num formato clássico quase de futebol de shootout. Se responde uma a uma pergunta, tem 3 hipóteses de resposta. Se o que chegar ao fim das 5 perguntas com o maior número de respostas também consegue seguir em frente para a meia-final, onde já está Sérgio Silva, o Serginho, o nosso carinhosamente chamado de Serginho, nessa meia-final, depois de ter ganho ao Ricardo Lestes. Vamos atirar a moeda ao ar, ou Igor? Cara ou coroa? Coroa. Coroa. Calhou a cara. 1-0 para mim. Isso é coroa. Não, a coroa é o dinheiro. Ora, primeira pergunta então para o Vasco Ribeiro. Fácil ou difícil, Vasco? Espero que seja fácil, vamos a isso. Vamos lá ver. Ora, sai uma pergunta fácil para o Vasco Ribeiro. E esta é muito fácil. Muito fácil. Já estás a pôr pressão. Qual a primeira seleção a ser campeã da Europa sem qualquer vitória na fase de grupos? Hipótese A, Países Baixos. Hipótese B, Portugal. Ou hipótese C, França. O nosso Portugal. Ora, aí está, em 2016, essa vitória, depois de 3 empates na fase de grupos. Igor, sabias esta? Igor, sem pressão. Lembrando que já não fico. Tinha uma ideia. Mas espero que a minha pergunta seja ainda mais fácil. Já no quem marcou o gol de Portugal na final. Bota lá, bota Quem lá. é que sai? Estás preparado? Preparadíssimo. Quem é que controla aqui o... É a máquina. Ok. Difícil. Qual era o número do Jordão no Euro 84? Tens hipótese? Há hipótese? Tem? Ok, vamos lá. Hipótese A, 3. Hipótese B, 11. Ou hipótese C, 7? 3. Está certo. Recordaste daquele golo? Não, vou dizer, posso explicar porque é que Claro cheguei que lá? sim, isso Porque é eu que é ouvi importante. dizer que o Chalana era o 4 e então pensei, daquilo deve ter sido uma estupidez. Portanto, foi o 3. Eu explico-te a estupidez. É que nessa altura os jogadores não escolhiam, era sorte mesmo. Tiravam um papelinho e ao Jordão calhou o número 3. Brilhante. E portanto, acertou. Já gastaste a tua sorte, por isso. Não, já gastei uma difícil. Vamos para a segunda pergunta deste Europlay Quiz. Com a vantagem, ou melhor, estão os dois empatados. Vamos lá ver aqui a sair uma fácil. Sendo que importa aqui recordar que o Vasco já acertou uma fácil e o Igor uma difícil. Portanto, embora isso não dê nenhuma vantagem. Dá-me, psicologicamente, estou muito mais forte. Noto para ele. Não, isto é um bocado. Ora, uma fácil. Qual foi a única seleção a falhar 2 grandes penalidades no mesmo jogo? Países Baixos, Espanha ou Bélgica? Países Baixos. Está certo. Num jogo diante da Itália no Euro 2000, falhar 2 grandes penalidades. Igor, ias nesta ou não? Não. Vamos então lançar para perceber se as tuas difíceis são mais fáceis na tua resposta. Vais estar na frente, mas tu ainda não respondeste na segunda questão. Vamos. Mais uma difícil. Está aqui sabermos se sai de um lado ou sai do outro, não é? Portanto, É, curiosamente, está a sair sempre deste lado. ora, Igor, vou escolher então Vamos lá então, vamos lá. uma difícil para ti. Vamos lá. Até à data, quantas seleções já participaram no Campeonato da Europa? 38, 30 ou 24? Está certo? Estás com sorte. E esta Estás tu com pensaste? sorte. Hã? Esta foi pensar, não é? Muitos campeonatos da Europa, agora Não, mais sim, seleções. porque começaram a aparecer aquelas seleções que ninguém conhece, as Albânias, as Islândias, não sei o quê, e eu fui somando. E chegaste a esse E foi, passou dos 30, passando dos 30 já estava tranquilo. Tenho que te elogiar esse cálculo mental, foi rápido. Vamos para a terceira pergunta para o Vasco Ribeiro. Percebemos se sai fácil ou difícil. Vasco. Desta vez calhou difícil. Tanto pediram, pronto, foi bem. Olha, e qual a seleção com mais golos marcados nos campeonatos da Europa? Alemanha, Espanha ou Holanda? Alemanha. Está certo? Vamos.
Ora, vamos para a terceira pergunta. Perceber, Igor, se calha fácil ou difícil. Estou tranquilo. Depois de ver essa difícil que tu disseste a ele, estou muito tranquilo. Calma. É sempre o mesmo difícil. Calma, Não sei se já perceberam isso. Está a rodar com pouca força. Vamos lá, Santos, eu estou-te a ver. Quem marcou o gol de 100 nos campeonatos da Europa? Queres mais fácil que isto? Michel Platini, António Sousa ou Alain Giresse? Ora bem, o António Sousa é avô do Afonso Sousa, pai do Ricardo Sousa. Ora, o Platini marcou um dos poucos, portanto a probabilidade de ele deve ter feito pelo menos 10, portanto 10% Platini. Está errado. Alain Giresse. Foram todos neste Campeonato da Europa de 84 e nesta altura o Vasco está na frente. Vamos para a quarta pergunta para o Vasco Ribeiro. Para perceber um cálculo de 10%, pode. O Vasco está com 3 respostas certas, o Igor está com 2. Vai ser um momento determinante da partida, com uma pergunta fácil para o Vasco Ribeiro. Quantos países diferentes já venceram o europeu? 10, 11 ou 12? 10. Está certo. Ora, o Vasco tem 4 respostas certas, Igor tens 2. Esta quarta pergunta é determinante. Ok. Deixa-me fazer a conta. Está tudo. Vamos lá. Uma difícil para acabar. Bem, o Igor já teve 3 perguntas difíceis. Importa aqui anotar. Vamos lá. Esta é fácil. Igor. Euro começa com E. Não? Podia ser. Podia ser parecido. Podia ser Mas parecido. não. Qual foi a primeira seleção a vencer um campeonato da Europa em casa? Em casa? Espanha, França ou Itália? É que eu ia já dizer União Soviética. Portanto, Espanha, França ou Itália? Eu digo a Espanha. E dizes bem? A acertar a terceira resposta e a deixar para a quinta pergunta do Vasco. Vasco é match point. Vamos ver. Fechar Tenta a o jogo. panenca. A panenca? Vamos a isso. Vamos ver se é uma pergunta fácil ou difícil para o Vasco Ribeiro. Então a panenca é difícil. Agora a pergunta havia de dizer quem marcou o penalti que deu o vitória. É difícil. É aquele momento de pressão. Eu abdicava. Estás preparado para esta pergunta? Vamos. Pressão do último penalti, mas Quem marcou o gol de 300 em campeonatos da Europa? fácil. Zalvic, Luís Figo ou Trezeguet? Eu já vi isso. O Figo não foi. Eu vou dizer o 3G. Erraste. Zalvic. Devia dizer o Figo. Então, quando é que está? É o último penalti para ti, sendo que se fizeres o empate, vamos para a morte súbita. Vamos então para a quinta pergunta, que pode ser decisiva no jogo. O Igor pode empatar ou o Vasco pode ganhar se o Igor falhar. Qual é o máximo de vitórias consecutivas numa edição de Campeonatos da Europa? Holanda em 88, a França em 84 ou Portugal no Euro 2000? Quais é que são os empates? A Holanda em 88, a França em 84 ou Portugal no Euro 2000? Nada de tremer e mandar ao posto. Eu digo... a França. E dizes bem? Bomba! Apenas para notar, a Holanda conseguiu 4 vitórias, a França conseguiu 5, ganhou todos os jogos desse Euro 84 e Portugal conseguiu 4 vitórias também, tendo sido eliminada depois então nas meias finais. Vamos para a morte súbita e no fundo há uma resposta para cada um. Se o Vasco falhar, tu tens a hipótese de depois ganhar, ou é o convencional também da resposta de quem marca e depois quem consegue marcar. Espero que vocês acabem rápido com o jogo, que este é o mais equilibrado. Há sorte que o Igor está a ter ali nas que manda moeda ao ar, não sei. Vamos ver. Ora, vamos para uma fácil. Qual foi a primeira final do Campeonato da Europa a ser decidida nas grandes penalidades? Itália-Jugoslávia em 1968, Alemanha-Checoslováquia em 1972 ou Alemanha-Bélgica em 1980? Não fazendo a mínima ideia. Vou para a A. Resposta é A. Está errado. Foi o Alemanha-Checoslováquia Do Panenka. e o mítico penalti. Sabias? do Panenka. Igor, Vamos lá, é a minha pergunta? é pergunta para ti. Se acertares, podes Vamos lá, ganhar. vamos lá. Vamos lá saber.
calhou difícil. Tranquilo. É tranquilo? Eu vim na viagem de Sevilha para cá a pensar em respostas. Então, qual foi o jogo mais vezes disputado em campeonatos da Europa? Portugal-Alemanha, Itália-Espanha ou Países Baixos-Alemanha? Portugal-Alemanha. Itália-Espanha ou Países Baixos-Alemanha? Portugal-Alemanha. Está mal. Foi Itália-Espanha, 6 jogos já disputados. E quantos Portugais da Alemanha? Bem, isso agora... Ok. 00.pt. Vamos para mais uma ronda de morte súbita. Vocês estão a gostar? Sem dúvida o melhor duelo, isto. E a nível alto, não é a nível baixo. Calma. É uma fácil. A anterior também era. Era, não era? Esta é fácil. Quem marcou o gol 200 em campeonatos da Europa? Dennis Bergkamp, Kim Vilfors ou Thomas Hassler? Mais uma vez, sem a mínima ideia. E em dúvida é cedo, certo? Está errado. Não foi Thomas Hassler, foi Kim Vilfors, na final do Campeonato da Europa de 1992, ganho pela Dinamarca. Alemanha. Está difícil. Não é. Esta era fácil. Não é, então. Vamos agora. Eu espero que lá em casa estejam a torcer por mim. E vocês vão acabar com as perguntas deste jogo, não é? Portanto, Agora vamos ver o difícil. quem marcou o primeiro gol nos campeonatos da Europa? Milan Kalic, François Yuta ou Vítor Ponadelic? Pode só dizer as nacionalidades dos Posso? 3 atletas? Milan Ajudas do Kalic, público. jugoslavo. Ok. Tá bom. François Yuta, francês. Vocês também estão. E Vítor Ponadelic, o RSS. E porque já não existem, eu vou para o URSS. Podias ter ido para Pode o Jugoslávia. outro lado e tinhas ganho. E assim erraste. Estamos vivos. Ora, vamos para mais uma pergunta. É a 8ª pergunta que vamos fazer. É agora, sinto que é agora. Sinto que é agora. Sentes que agora. Quem marcou o golo 400 nos campeonatos da Europa? Hipótese A, Pauleta. Hipótese B, Caristeias. Hipótese C, Henri. Não fazendo a mínima ideia. Pauleta. Está errado. Foi Henri. E esta era boa para eliminar, estás a ver? Estou a perguntar ao público, porque o Pauleta nunca marcou, mas não? Não. Pois, Também não fazia a mínima ideia. Ora, vamos então para a pergunta do Igor. Igor, voltas a já ter a ganhei. hipótese de ganhar. Isto parece o Rio Ave Milan. Bem. Qual foi o primeiro jogo a ser decidido após prolongamento no Campeonato da Europa? Itália-URSS, em 1968, URSS-Jugoslávia, em 1960 ou Espanha-Hungria, em 1964? O da Espanha. Está mal. Podias ter ido para os teus 2 países que já Obrigado, não existem. Igor, obrigado. URSS-Jugoslávia e tinhas adivinhado. Vamos avançar então para mais uma pergunta. Espero que seja desta, que a gente possa encontrar aqui um... É agora, fácil. Ora, uma fácil. Qual é o máximo de jogos sem perderes numa edição? 6, Espanha, neste caso, França, Espanha em 2012, a França em 2016 ou Portugal em 2016? Portugal em 2016. Está certo. Agora uma difícil. Sabes que como programador confio muito na máquina, por É isso. assim, não, tu confias sempre na máquina e já reparei, mais uma difícil para mim. Aí está. Muito fácil. Vamos lá então. Quantas edições foram jogadas por apenas 4 equipas? 3, 5 ou 7? 3. Está errado. Pessoal, Foram então, 5. Entre 1970 e 1976. Mas tenho aqui que destacar esta edição super competitiva, Igor. O que é que tu achaste? Fui roubado? Por aquela pergunta, não é? Por várias. Por várias. Mas por aquela especificamente. Vasco,
Como é que tu vês este desportivismo? Foi muito duro e depois deste prolongamento, jogar com o Serginho, que vai estar mais fresco que eu, não sei como é que vai ser. Ora, Vamos a estão isso. encontrados os dois primeiros semifinalistas, Serginho e Vasco Ribeiro, deste Europlay Quiz. Até amanhã.